Olá, turmas! Estou falando aqui para as turmas do 8º ano da Escola Demétrio Moreira da Luz, da Escola Antônio Pessini e da Escola Dom José Bareia. Fica aí o meu abraço a todos os alunos que vão agora e principalmente aqueles que estão participando da aula, desta videoaula. Um grande abraço. Estamos falando aqui então da unidade 5 do livro didático de vocês, tá bom? A unidade que diz sobre o que foi o primeiro reinado no Brasil, tá bom? O primeiro reinado no Brasil que tem como data X, assim, um 8 de março de 1808, mas que começou um ano antes. Um ano antes em Portugal, que onde a corte portuguesa ela abandona Portugal e fez isso principalmente porque não teve outra alternativa, fez isso fugindo das tropas de Napoleão após quebrar ali o que o Napoleão determinou como bloqueio continental, né? Que era o que era o bloqueio continental, e que esse assunto também foi assunto das nossas aulas ali sobre Napoleão. O bloqueio continental que dizia que nenhum país da Europa, nenhuma nação da Europa devia negociar com a Inglaterra. Bem, há muito tempo, então, a Inglaterra era um grande parceiro de Portugal. Foi quando, então, Dom João VI, quebrando esse bloqueio continental e tendo aí lido um jornal parisiense onde dizia que Napoleão estava a invadir Portugal, e isso num prazo mais ou menos de 4 dias chegava a Lisboa, porque depois disso as tropas de Napoleão já estavam em território português. Napoleão, junto com toda a sua corte, levando todo o seu aparato, principalmente o aparato administrativo, não foi poucas pessoas. Em mais ou menos 2 a 3 dias, em meio a um lamaçal, como se tem registros, o tempo lá não estava bom, embarcaram entre 10 e 15 mil pessoas para uma viagem que veio a se tornar uma viagem desastrosa, né? E um pouco do que nós fala sobre essa viagem aí, né? Que é a nossa coleguinha Érica. Oi, professor. Pessoal, vim explicar para vocês um pouquinho da viagem de Afonso Albuquerque até o Brasil. Durante os 54 dias de viagem até o Brasil, Ornal de Afonso de Albuquerque, além de sofrer com falta de alimento e de água, passou por um surto de piolos. Todas as perucas dos nobres foram lançadas ao mar, e todos os tripulantes desta nau tiveram de rapar e untar as suas cabeças com banha de porco. Quando as mulheres portuguesas chegaram ao Brasil com as suas cabeças raspadas, usando turbantes, as brasileiras passaram que a última moda da Europa e então raparam também as suas cabeças. Agora, pessoal, eu vou deixar com o professor. Pois bem, muito obrigado à colega estudante, muito boa participação, não é mesmo? Então, a colega que citou aí um pouco do que foi essa viagem, e principalmente a gente descobre a partir daí que o piolho tem a ver na história do Brasil, né? Quem diria um bichinho tão minúsculo atrapalhar tanto uma viagem a ponto de fazer Carlota Joaquina, outras mulheres e também os homens, que era muito comum na época os homens usarem perucas, né? Enfim, Carlota Joaquina teve que rapar a cabeça. Chegando em Salvador, então, aquilo ali veio a se tornar moda, né? Então, essa moda de usar turbante, né? As mulheres na época usando turbante e rapando a cabeça, porque aquilo ali achavam que era uma moda na Europa, né? Então, com isso,
a gente tem a família real ali chegando em Salvador, e teve um período muito importante, e vocês alunos devem prestar bastante atenção nessas duas palavras, que se chama o período joanino, tá bom? O período joanino, que foi aquela passagem de Dom João VI e da corte portuguesa por Salvador, em seguida chegando ao Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, essa chegada também foi uma comédia, né? E se tem registros de muita coisa pela qual a corte brasileira, a corte portuguesa em solo brasileiro passou ali, né? E um pouco temos essa coleguinha estudante aí que vai falar um pouco de como é que estava o Rio de Janeiro nessa época. Conta pra nós. Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu estudo na Escola Demetrio no 8º ano. Eu vou falar um pouco de como era a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1808. O Rio de Janeiro se destacava em muitos aspectos das outras cidades da América Portuguesa. Ele dispunha de um razoável sistema de defesa, além de ter o maior contingente militar da colônia. Mesmo antes da vinda da corte, a cidade já era uma das sedes da esquadra da Marinha de Guerra portuguesa e apresentava uma economia bastante ativa, contando com uma forte elite comerciante. Apesar disso, em 1808, a capital ainda conservava o aspecto de uma cidade colonial comum. Suas ruas eram estreitas e sem pavimentação, e predominavam as casas-terras, construídas sem planejamento. Além disso, era extremamente insalubre. O sistema de distribuição de água era insuficiente e o de esgoto era quase inexistente. Havia pântanos, brejos e outros espaços alagadiços espalhados pela cidade. Esses locais eram foco de grande parte das doenças e de epidemias, como febre amarela e varíola, que frequentemente atingiam a população. A quantidade de moradias disponíveis não dava conta de abrigar o número de pessoas que chegou de Portugal com a família real. Muitos moradores do Rio de Janeiro, principalmente os ricos, foram desalojados de suas casas para dar espaço à família real e à corte portuguesa. Diante disso, Dom João decretou, em 28 de janeiro de 1808, a abertura dos portos brasileiros a todas as nações amigas, e isto a aquelas que não fossem aliadas à França. Tratava-se basicamente na Inglaterra, e o impacto da medida se fez sentir imediatamente. Ainda em 1808, Dom João criou o Banco do Brasil para administrar as contas do governador e oferecer crédito aos empreendedores. Seu governo adotou uma política de incentivo à instalação de manufaturas, e a própria coroa introduziu a siderurgia com a criação da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, em 1810, nas proximidades de Sorocaba. Abre parente SP, fecha parente, ponto. Pois bem, o Rio de Janeiro, uma cidade linda, né? Até hoje, cidade linda, maravilhosa, mas que cheira a esgoto, que tem criminalidade, que tem violência, que tem gente morando nos morros e que tem tudo aquilo que a gente sabe que permeia aquele ambiente do Rio de Janeiro, já era um pouco assim naquela época. Algumas ruas estreitas, então o que contou ali a Andriele, né, que muito obrigado pela sua participação, ficou muito legal, né, Andriele? Contou para nós ali sobre a abertura dos portos, que eu tinha citado antes sobre o período joanino, agora a abertura dos portos é outra coisa que vocês, estudantes, devem ficar muito atentos nessas palavrinhas. Pode cair futuramente aí uma questão de abertura dos portos no Enem, no vestibular, em concurso público. Então tenham bastante atenção nessas questões sobre a vinda da família real para o Brasil, não é mesmo? Então, o Rio de Janeiro, muito bem retratado ali. Teve um fato também, então, que foge do Rio de Janeiro, mas que o livro didático de vocês traz para vocês.
durante esses primeiros 20 anos da corte brasileira, da corte portuguesa em solo brasileiro, aconteceram algumas revoltas. Eu busquei para vocês uma revolta, uma revolução, principalmente, encaramos como revolução, que foi a Revolução Pernambucana, e que teve como caráter o caráter de independência. Então, um pouco do que conta como foi a Revolução Pernambucana é esse nosso querido colega estudante aí. Meu nome é Nicolas, sou do 8º ano e estudo na Demétrio. Vou falar um pouco sobre a Revolução Pernambucana. Durante a época em que Dom João VI esteve no Brasil, também houve mobilizações contrárias ao domínio português. A maior delas resultou em movimento conhecido como Revolução Pernambucana. Esse movimento revolucionário deflagrado em Recife em março de 1817 destituiu o governador e a República de Pernambuco. Beleza, Nicolas? Show de bola! Trouxe para nós um fato que foi muito importante na história do Brasil, porque nós, principalmente nós, Rio Grande do Sul, a gente idealiza muito a questão da Revolução Farroupilha, que a gente vai estudar depois, né? Já é um dos próximos conteúdos que vai vir aí para vocês, quando a gente chegar ali naquelas revoltas do período regencial, a gente vai estudar a Revolução Farroupilha. Mas antes disso, os pernambucanos já largaram na frente nessa questão de querer ser independentes, de não aceitar o que estava sendo imposto e ali proclamar uma república, uma independência, né? Já era um grito por independência, né? Já era pessoas no Brasil se mobilizando para que o Brasil tivesse a sua independência, que veio a se realizar depois nas mãos e na voz, principalmente, de Dom Pedro I, não é mesmo? Então, essa questão é muito importante. A Revolução Pernambucana também pode estar caindo em alguma prova no futuro de vocês, estudantes. Beleza, pessoal? Outra coisa, que nesse episódio da Revolução Pernambucana a gente não pode deixar de exaltar que os seus líderes foram todos executados. Não existia outra ordem na época a não ser execução para líderes de revoluções que iam contra a corte portuguesa, enfim, depois contra o período regencial, e é assim, aconteceu isso. E depois, quando a gente tratar a questão da escravidão, a gente também vai tratar algumas questões como o Zumbi dos Palmares e outras revoltas que teve. Para fechar então, vamos fazer um pouco uma revisão aqui com o meu querido colega estudante aí, Miguel, que vai fazer uma pequena revisão do que foi essa vinda da família real para o Brasil, um assunto que inicia, certo? Inicia essa unidade 5 de vocês e retratada nessa aula. Conta para nós um pouco, Miguel. Pessoal, sou o Miguel da Escola Dom José Barea e hoje vou explicar para vocês um pouco sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A vinda da família real ocorreu no dia 28 de novembro de 1807 e a comitiva pousou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Foram usados nessa viagem 36 navios. A viagem ocorreu em condições não muito boas e durou 54 dias até a capital, Salvador, na Bahia, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um mês. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada a capital do Império. A chegada no Rio ocorreu em 7 de março de 1808. Havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam à sua fachada a inscrição PR,
que significava príncipe regente e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. No entanto, a população interpretou a sigla ironicamente como "ponha-se na rua". Bom, pessoal, agora passo novamente a palavra para o professor Jaelcio Bertucci. Show de bola! Uma boa recuperação de conteúdo e uma revisão que o Miguel trouxe para nós, puxando alguns fatos importantes, né? Não esqueçam daquelas palavrinhas-chave que eu citei para vocês, de estarem sempre prestando atenção nessas questões que podem complicar a vida de vocês em alguma prova no futuro, como o Enem, concurso. Sei que vocês estão no 8º ano, pessoal, mas já tem que pensar nisso. Assim como eu venho falando nas aulas pelo Google Meet, uma prova de Enem, por exemplo, ela não começa no 3º ano do ensino médio. Ela já começa na vida de vocês aqui no Fundamental. Beleza? Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado aos alunos participantes. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.